O agora Campeonato Regional de Rallys Sul teve uma vez mais o seu início em Monchique para a disputa da tradicional prova de asfalto da abertura do campeonato. O dia começou com as habituais verificações técnicas, onde os principais concorrentes deixaram revelar um pouco os segredos que guardaram para a época 2004 do Regional Sul. As condições climatéricas poderiam vir a jogar um papel importante na prova e, caso chovesse, os candidatos à vitória poderiam ser outros e a escolha de pneus assumiria uma importância fundamental. Muitos foram aqueles que apostaram num rally completamente seco, enquanto outros apostaram em marcar também pneus de chuva. Em termos competitivos, o rally via os irmãos Teodósio a abrir a estrada, que aproveitando assim para fazer quilómetros para o Nacional, enquanto a nível do regional, o campeão de 2003, João Fontainhas, tinha uma primeira prova para esquecer, com muitos problemas, ele que partia uma vez mais para esta prova com o objetivo de vencer, mas uma vez mais voltou a ter azar num rally onde, tirando um ou outro resultado pontual, tem tido sempre muito azar. Outro dos azarados da prova foi precisamente o campeão de 2002, Zé Coelho, que num rally onde nunca demonstrou estar muito à vontade devido à desacertada escolha de pneus, acabou por ver-se traído por uma embreagem pouco colaborante e assim perdeu os primeiros pontos neste campeonato. Outro dos candidatos à vitória em Monchique era João Pinto. Ele que o ano passado discutiu o campeonato quase até ao fim, partia para esta prova como um dos principais candidatos à vitória final, isto caso não tivesse surgido a chuva, pois uma aposta para a segunda volta em pneus secos acabou por revelar-se errada e obrigou João Pinto a perder muitos e preciosos segundos. No entanto, o terceiro lugar revelou-se positivo para um campeonato que se espera muito competitivo. Outro piloto de quem há a esperar bons resultados para este ano é o estrangeiro Luís Mota. Ele que o ano passado já apostou neste campeonato, andando bastante bem, sobretudo na prova de terra, apareceu novamente com o seu Opel e, apesar de não se sentir particularmente bem no asfalto, acabou por conseguir um bom sexto lugar. Outro dos candidatos a vencer o Regional 2004 era Augusto Páscoa, que partia para esta prova com o objetivo claro de pontuar. Ele que não se costuma dar bem nas estradas de asfalto de Monchique, partia com o objetivo claro de somar pontos para depois, na fase de terra, procurar então aí lutar pela vitória. Quem partia para Monchique com renovadas ambições era Paulo Nascimento, que se apresentava com uma nova viatura adquirida a Jorge Rodrigues e bem mais competitiva que o Escort que tinha anteriormente. Apesar de tudo, uma notória falta de adaptação ao carro condicionou-lhe bastante o andamento e, apesar de ter obtido o quinto lugar final, este resultado soube a pouco e vamos esperar pela fase terra para ver até que ponto essa adaptação se consegue. Outro dos pilotos presentes em Monchique era Luís Leal, um dos pilotos mais regulares do Regional Sul, que partia para esta prova também ele com o objetivo de marcar pontos num terreno onde não se sente particularmente à vontade, e isso ficou claramente demonstrado com o 12º lugar obtido, que no entanto acaba por ser bem melhor do que muitos dos candidatos à vitória no troféu. Muito azarado em Monchique acabou por ser Jorge Brito. Ele que partia com o objetivo de vencer a prova, acabou por só fazer um troço devido a uma erradíssima escolha de pneus. No entanto, demonstrou toda a sua rapidez e vamos esperar por provas futuras. Outro dos pilotos que estreava um carro novo em Monchique era João Monteiro, segundo classificado do Desafio Corsa do ano passado, e obteve um bom sétimo lugar nesta fase de adaptação que o piloto se encontra. Muito azarado foi José Merciano, que acabou por não passar do primeiro troço, enquanto
Pedro Duarte partia com uma nova motorização no seu Peugeot 205, que no entanto não deu os resultados esperados, pois o carro revelou muita falta de motricidade ao longo de toda a prova. No entanto, há que esperar por mais evolução no carro para ver até que ponto é que foi uma aposta ganha. O grande vencedor da prova acabou por ser José Neves, que aqui vimos num momento de maior aflição, que liderou a prova a partir do momento em que os principais favoritos tiveram problemas e conseguiu a sua primeira vitória no regional, e vamos ver se na fase de terra ele consegue manter essa performance. Outro dos pilotos azarados em Monchique foi Jorge Rodrigues, que continua a não se dar bem com uma prova particularmente difícil e onde os resultados teimam em não surgir. Uma vez mais, a distância foi o resultado final. Quanto a José Vidal Neves, veio do Regional Norte fazer uma prova ao sul, ver como se situava em termos de competitividade, e não se pode dizer que tenha estado mal. Quem esteve mal acabou por ser tanto Viana Martins como Rui Chaparro, que tiveram provas que certamente não terão vontade de recordar. Quem teve de facto motivos de sobra para mais tarde recordar a prova que fez foi Eduardo Valente, que surpreendentemente surgiu muito motivado, alcançando um segundo lugar que ninguém esperaria. Outro dos pilotos que não terminaram Monchique foi Paulo Jesus, devido a problemas mecânicos, enquanto José Paté via-se com algumas dificuldades para controlar o carro, acabaria também ele por ter muitos problemas, não vindo também ele a terminar uma prova que se revelaria bastante madrasta para as mecânicas. Outro dos pilotos que acabaria por ficar pelo caminho seria João Ervilha, no seu Peugeot 309, que mesmo assim acabou por fazer os quilómetros suficientes para ganhar mais alguma experiência nesta fase de aprendizagem em que se encontra. Bem mais experiente, o piloto Viana Martins, que partiu para este ano com outros objetivos, nomeadamente uma participação com o Peugeot 206 idêntico aos do troféu na promoção. No entanto, o piloto não deixou de vir a Monchique e uma vez mais esteve a um bom nível. Quanto ao desafio Corsa, uma vez mais Paulo Santos demonstrou toda a sua valia e toda a sua rapidez, vencendo com grande autoridade uma prova onde pareceu estar sempre mais preocupado com a luta pela geral do que propriamente numa luta com os seus adversários, vencendo uma vez mais à frente de pilotos como Luís Nascimento, o terceiro classificado na prova, Mário Sousa, o habitual piloto da Pé de Vento Racing Team, que uma vez mais esteve presente, ocupando no final o quarto lugar entre os Corsas. Surpreendente seria a prova de Paulo Faria, ele que demonstrou um andamento muito vivo e muito rápido ao longo de toda a prova, acabando por conseguir um segundo lugar que tem tanto de surpreendente como de merecido. Resta esperar pela fase de terra para ver até que ponto o piloto conseguirá manter este andamento e assim discutir o desafio. Menos bem esteve Hélio Jesus, um piloto que partiu para Monchique sobretudo para aprender o mundo dos ralis e que conseguiu terminar a prova num bom 26º lugar da geral e, acima de tudo, marcar pontos para o desafio. Um dos habituês do Regional Sul é Francisco Guerreiro, que com o seu Golf apareceu em Monchique para participar na prova e marcar alguns pontos. Outro dos habituais participantes é Joaquim Santos, que esteve presente com um Corsa ex-troféu e agora mais competitivo. Outro igualmente habitual participante no Regional Sul é Vasco Tintim, que uma vez mais presente com o seu 205 GTI, cumpriu uma prova onde não se sentiu também particularmente à vontade. Quem também teve uma prova cheia de sobressaltos foi José Correia, que acabaria por desistir numa prova onde o seu 5 GT Tour poderia ter algumas adições a fazer um resultado interessante. Quanto a Rui Gingeira, estreava um Clio no Regional Sul Rallys,
No entanto, o carro acabou por não demonstrar a competitividade esperada e o piloto viu-se forçado também ele ao abandono. Quem não abandonou foi Isaac Portela, que, partindo para a prova, sobretudo para aprender, acabou por obter um excelente 21º lugar da geral. Resta ver até que ponto o piloto conseguirá manter o andamento agora na fase de terra. Um dos habituais participantes na prova de Monchique é Fernando Pereira, que, uma vez mais fiel ao seu Citroën AX GTI, participou na prova com o objetivo de terminá-la e assim o conseguiu. Outro dos pilotos fiéis ao Citroën AX é José Peixe Rei, que uma vez mais cumpriu a sua participação com uma prova muito regular, tal como André Dias, que com o seu Peugeot 205 GTI conseguiu terminar uma prova onde o ano passado havia desistido. Quem também terminou a prova e num bom 17º lugar da geral seria Márcio Charata, que numa prova onde o 11 Turbo demonstrou mais à vontade do que o habitual, o resultado acabou por ser francamente positivo. Outro dos pilotos que teve o mérito de conseguir terminar a prova foi Nuno Branco, com o seu velhinho Fiat Ritmo, um carro cheio de historial no Regional Sul, que uma vez mais não deixou ficar mal o seu piloto. Outro dos pilotos que conseguiu terminar a prova foi Paulo Ferreira, com o seu Peugeot 205 GTI, dando assim melhor seguimento a uma fase de adaptação em que o piloto se encontra. Na classificação final, João Pinto, navegado por João Silva, seriam terceiros da geral, os segundos seriam Eduardo Valente, navegado por João Lelo, enquanto os grandes vencedores seriam José Neves, navegado por José Jesus. O Regional Sul prossegue agora em Almodóvar, dia 2 de maio, na fase de terra.